internet! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Felipe e hoje eu trago pra vocês a crítica da terceira temporada de Homem-Aranha, a série animada. Cara, eu vou ser bem sincero, essa temporada é onde a qualidade da animação começa a cair. Por quê? Diferentemente da primeira e da segunda temporada, que tinha um ritmo crescente e eventos cada vez mais elaborados e interligados entre si, a terceira temporada ela não sabe o que ela quer fazer. Ela é uma temporada indecisa. Porque apesar dela ter 14 episódios sob um único título, que é Os Pecados dos Pais, dentro desses 14 episódios a gente tem cerca de 5 sub-arcos, pra vocês terem noção. Por exemplo, aqui, eu peguei a lista de episódios pra conferir. Aqui, ó, tem um arco de 2 episódios do Faça um Desejo, que é aquele arco onde ele conhece a Taina, que é a garotinha equivalente ao menino que colecionava Homem-Aranha, que era o Tim Harrison. Tem o arco de 2 episódios do Demolidor. Tem mais outro arco de 2 episódios do Venom e do Carnificina. E aí tem a reta final da temporada com um arco de 3 episódios, que é o Mancha, Guerra dos Duendes e Ponto de Retorno. E tipo assim, esses arcos que eu citei, eles não conversam entre si necessariamente. Os únicos arcos que vão de fato conversar entre si e construir uma única narrativa é o primeiro episódio, o quarto episódio e o arco do retorno do Venom até o final da temporada. Ou seja, 7 episódios. Metade da temporada é cronológica, é uma única narrativa, e a outra metade é filler, digamos assim. São episódios importantes? São episódios importantes. Tem construção? Tem construção. Desenvolvimento de personagem? Também, tem tudo isso. Só que eles não são amarrados entre si. É como se fosse duas linhas de raciocínio dentro de uma única temporada. Elas não necessariamente constroem uma única narrativa linear. E isso é meio problemático, na minha opinião. Porque se tu cria uma premissa na temporada anterior de que todos os eventos de alguma forma vão estar amarrados e que vão construir algo linear, eu espero que cada temporada seja linear. Só que não é o caso da terceira. Mas ok, nessa terceira temporada a gente tem muitas participações especiais, a gente tem o Doutor Estranho, tem o Demolidor, tem o Homem de Ferro, tem a origem do Duende Verde, tem o arco, tem um episódio dedicado ao Lápide, tem a origem dos Marga-Aranhas, Alistair Smite em si, não só aqueles drones. E por fim, a gente tem também o fim de carreira do Duende Macabro e o desaparecimento da Mary Jane. Ah, tem também a introdução da Madame Teia, que é algo interessante porque a Madame Teia nessa série ela só serve pra encher o saco do Peter. Não ironicamente. A função da Madame Teia é ser um porre. Ela aparece, ela fala como o Peter é um herói ruim, dá uma outra lição de vida, o Peter fica irritadinho, descobre que a Madame Teia estava certo, aprende a ouvir ela. E cada episódio que ela reaparece, recomeça esse ciclo. A primeira vez que a Madame Teia aparece na animação é no segundo episódio da terceira temporada, que é o episódio Faça um Desejo. Nesse episódio, a Madame Teia aparece pela primeira vez pro Peter e fala que ele tem que reconquistar a própria fé, porque o Peter quer desistir de ser Homem-Aranha, porque ele destruiu um laboratório importante da empresa da mãe da Felícia, e aí ele percebe, tipo assim, pô, eu só causo estrago pra todo mundo. E aí a Madame Teia aparece, ó, tu tem que falar com aquela guriazinha ali que ela vai restaurar tua fé. E ele, eu não vou fazer nada não. Tá bom, aí ele vai lá e faz. Ah, tá, ok, a Madame Teia tava certa. Aí depois a Madame Teia aparece de novo, olha, uma cobra de 2 cabeças vai aparecer. Ele, que saco, não quero. Aí aparece a cobra de 2 cabeças, ele, foi mal, tem razão. Aí depois, vai aparecer tal coisa, ele, eu não quero saber. Aí aparece o negócio, ele aprende, tá, desculpa. E é isso, ele entra nesse ciclo. Essa terceira temporada é onde interrompe o crescimento pessoal do Peter. É daqui em diante o Peter vai ser a mesma coisa pelo resto da série. Ele não tem mudança nenhuma. Ele só reaprende os próprios erros em cada episódio. E aí, ok. Um ponto positivo é que a série ela revisita... É um termo que eu posso usar? Revisita?
Tá, a série volta pra origem do Homem-Aranha, mais uma vez. Se eu não me engano, cada temporada pelo menos tem um evento desse onde o Peter lembra como ele virou Homem-Aranha. Só que dessa vez é mais elaborado porque ele tá contando pra garotinha ali que é a maior fã dele. Isso é um ponto interessante porque ele acaba sendo... Ele acaba sendo sequestrado pelo Dr. Octopus e a garotinha, graças a saber e aprender um pouco sobre a história do Peter, ajuda ele a se livrar do controle mental do Otto. Ele acaba reconquistando a fé nele mesmo, graças a Taina. E aí, ok, ele chega num ponto em que ele percebe, ok, eu sou um herói necessário. Só que aí logo em seguida vem o Duende Verde. E aí no arco do Duende Verde a gente tem o Norman surtando, ele sequestrando pessoas que são importantes pro Norman, mas que estão fazendo mal pra ele, tenta matar todo mundo, tem uma crise mental e acaba sendo derrotado e o Duende Verde some. Ok, até aqui os episódios eles estão bons, eles estão interessantes. Só que o problema é que tem episódios completamente desnecessários, tipo o episódio do Rocket Racer, o episódio do Lápide, o episódio do Esmaga-Aranhas. E, enfim, a gente acaba chegando... Tem o arco do Demolidor também que eu acabei ignorando aqui, que apesar de ser muito bem escrito, ele serve mais pra introduzir o Demolidor do que pra ser um episódio do Homem-Aranha em si. Podia tranquilamente ter sido inserido como um episódio piloto da série do Demolidor, já que ele apresenta muitos elementos do meio do Demolidor ali e tal, e não foca muito em desenvolver o Peter, em amadurecer ele. O maior amadurecimento que tem nessa série de episódios é o Peter descobrir que desde a primeira temporada o Wilson Fisk é o rei do crime. Aí ok, tem também o arco do Venom que... eu tenho um problema com o arco do Venom. Porque assim, o Venom, apesar dele ser um personagem bem elaborado na série de 94, e muitas das coisas que foram feitas na série de 94 foram levadas para outras mídias, ainda por cima, esse arco, onde ele retorna, eu acho meio paia. Por quê? Primeiro que o Ed desenvolve uma paixão pela Doutora Kafka. Segundo, que o Carnificina é criado pelo Barão Mordo. E ainda por cima, o Cletus, ele vira um sugador de alma, basicamente. A função do Cletus na temporada é ser capacho do Barão Mordo e do Dormammu. Então, assim, eu acho fraco, porque se tu vai trazer o Carnificina, tu tem que botar ele pra matar gente. A função do Carnificina é matar gente. Entendeu? Não adianta tu adaptar ele se ele vai ficar sendo bonzinho, se ele não vai matar quase ninguém. Venom 2. Mas ok. O ponto desse arco, apesar dele ser fraco, é que ele introduz o que causaria a season finale da série, que é o dilatador temporal. O dilatador temporal é um dispositivo criado pelas indústrias Stark para abrir buracos de minhoca no tecido da realidade, distorcer o espaço-tempo, permitindo assim a viagem dimensional. Só que o problema é que o Dormammu, ou melhor, o Barão Mordo queria usar essa tecnologia para trazer o Dormammu da Dimensão Negra. Só que aí tudo bem, ele usa o Venom e o Carnificina para tentar roubar esse dispositivo. Só que o problema é que o Stark no final acaba querendo se livrar dele, demitindo assim o Jonathan Ohm, o que acaba criando o Mancha. Por quê? Como o Jonathan Ohm teve a pesquisa dele cessada, o Rei do Crime estava interessado na tecnologia para acabar com o Homem-Aranha e expandir o Império do Crime dele pelo mundo. Ok, né? Legal. Só que o Jonathan Ohm acaba fundido com a própria pesquisa, se tornando Mancha. Ele começa a abrir mentalmente vários portais por todos os lugares. E aí, ao invés de simplesmente continuar a pesquisa, de tentar encontrar uma cura, ele pega toda a pesquisa dele e começa a usar, ou melhor, ele pega toda a habilidade dele, recém-descoberta, pra roubar, pra ganhar dinheiro, pra ele e a namoradinha dele fugirem do Rei do Crime. Só que aí acaba que os vórtices saem de controle e ele e a namorada têm que se sacrificar no final pra salvar o dia. E isso faz o Peter querer voltar pra Mary Jane. Aí ele passa alguns bons tempos sem ser Homem-Aranha porque o dispositivo, o dilatador temporal, tinha desaparecido junto com o Mancha. Só que ele retorna e acaba sendo encontrado pelo Duende Macabro,
que usa pra expandir os assaltos dele e ameaçar o rei do crime. Só que ele precisa ficar comprando baterias. Aí eu sei que acaba rolando a Guerra dos Duendes, porque basicamente o Duende Macabro fica louco da cabeça, só que ele não tem a bateria pro equipamento. Nisso o Rei do Crime se mete oferecendo a bateria do dilatador temporal. O Duende Macabro vira um capacho do Rei do Crime. E no fim o Duende Verde retorna tentando pegar o lugar dele por direito. Acaba que rola uma mega briga entre o Duende Macabro e o Duende Verde. E no fim o Norman fica com o dilatador temporal. E ele acaba eliminando o Duende Macabro, fazendo ele ser preso. E a gente descobre também que o Duende Macabro era o namorado da Felícia lá do começo da temporada, que é o Jason Macendale. Que na época ninguém sabia ainda que o Duende Macabro era o Ned Leeds, ou não era o Ned Leeds, então tiveram que adaptar para ser o Macendale ao invés do Roderick Kingsley, que só seria revelado um ano mais tarde, se eu não me engano. Ok. Por fim, a gente chega no melhor episódio de toda a animação. E não tem a ver com a minha memória afetiva com o fator nostalgia, tá bom? Não tem a ver com o fato de que esse episódio era o que eu mais assistia na época que eu era criança, que eu tinha uma fita do desenho do Homem-Aranha, e que esse era o melhor episódio de todos. Não tem, tá? A minha opinião é completamente isenta de favoritismo, tá bom? Mas, no episódio Ponto de Retorno, o Norman Osborn, ainda possuído pelo Duende Verde, acaba fazendo uma mega tramóia para descobrir que o Homem-Aranha é o Peter Parker. Usando o dilatador temporal, ele fica aparecendo e sumindo, pro Peter começar a duvidar da própria sanidade. O que faz ele, tá, ok, eu já deu de Homem-Aranha pra mim hoje, eu vou me trocar e vou encontrar a Mary Jane no Grão de Café, que é a cafeteria que ele frequentava. Quando ele vai se trocar, o Norman liga o dispositivo mais uma vez e espiona o Peter. E acaba descobrindo que o Homem-Aranha é o Peter Parker. Isso faz ele acabar bolando um mega plano para chamar o Peter, a Mary Jane e vários amigos deles para jantar, como visto em A Espetacular Spider-Man Magazine número 2, que é uma HQ antigona do Homem-Aranha que expande esse arco onde o Norman descobre a identidade do Homem-Aranha, lá em Amazing Spider-Man número 39. Esse episódio é uma excelente adaptação desse arco, porque tu consegue sentir durante todo o episódio o clima de tensão, de claustrofobia que é pro Peter o fato do Norman saber a identidade dele. Durante todo o jantar, o Norman fica dando indiretinha pro Peter de que ele sabe que o Peter é um Homem-Aranha e que ele sabe que o Peter sabe que ele é o Duende Verde. E aí acaba que o Peter precisa bolar uma distração durante todo o episódio durante o jantar pra ele e o Norman saírem na porrada. Só que a questão é, o Norman tava muito mais preparado que ele. Acaba que eles lutam, brigam porque o Norman quer acabar com o Homem-Aranha, porque o Homem-Aranha tá ameaçando todo o projeto dele, e ele desaparece. E aí ele fala pro Peter, antes de desaparecer, tudo bem, tu não é meu objetivo, eu vou arranjar um jeito de te atingir. Ele vai atrás da Mary Jane. O Peter pensa que era na Tia May, mas não é na Mary Jane. Ele sequestra a Mary Jane, leva ela pro topo da ponte e ameaça matar ela. Só que não com essas palavras, porque a animação tem censura, mas enfim. O Peter chega, consegue separar o Duende da Mary Jane e tal. Quando ele tá tirando a Mary Jane da ponte, a ponte racha e ela cai dentro de um vórtice temporal. E aí o Peter perde a cabeça, ele fica muito irritado, ele fica louco de ódio. Ele tenta matar o Duende Verde, ele passa horas e horas mergulhando, procurando a Mary Jane, porque ele não viu que ela caiu no vórtice, ele jurava que ela tinha caído no rio. E ele fica ali procurando ela, procurando, e vai, não acha de jeito nenhum a Mary Jane. E aí ele sai na porrada com o Duende, o dispositivo o dilatador temporal dá pau, o Norman volta ele recupera a sanidade no último momento, pede ajuda do Homem-Aranha e o Homem-Aranha deixa ele ser levado pelo vórtice. E o Peter, ainda tomado pelo ódio, quando a Madame Teia vai confrontar ele falando que ele precisa se preparar para os perigos que estão vindo, ele não quer mais saber. Ele perdeu a mulher que ele amava, ele perdeu tudo que ele tinha porque ele foi dar ouvidos pra ela. De alguma forma ele direciona todo o ódio que ele sente à Madame Teia. E assim acaba a terceira temporada, com a Mary Jane desaparecida e com o Norman também. Só que teoricamente era pros dois estarem mortos porque é a adaptação da noite que a Gwen Stacy morreu, onde o Norman também morre. Mas enfim, cara, essa temporada ela é
interessante porque, como eu falei, tem episódios bons, tem episódios ruins. Não é nem ruim, é episódio fraco. Como é o caso do Rocket Racer, do Lápide e o episódio do Smite. Eu gosto do episódio do Lápide, tá? Eu gosto do episódio do Lápide. Só que ele não constrói um arco maior pro evento da temporada em si. Se a temporada fosse mais desconexa, talvez funcionasse. Só que o episódio ele tá ligado ao título da temporada em si, não aos eventos dos outros episódios. Então, no caso, o Pecados dos Pais se aplica perfeitamente ao episódio do Lápide, já que o Lápide foi atrás do filho do Robbie Robertson, porque o Robbie Robertson era criminoso quando era mais novo. Ele ajudava o Lápide até que um dia ele foi preso e o Robbie se afastou. E aí o Lápide queria vingança incriminando o filho do Robbie. Mas enfim, a nota que eu dou pra essa temporada é um 7, porque ela é mais fraquinha, ela é meio instável, como eu falei, e só o que eu gosto de fato, sem brecha pra opinião, são os 3 últimos episódios. Entendeu? Isso é indiscutivelmente bom, mas o resto é meio duvidoso e eu acho meio problemático. Né? Não problemático tipo, ai meu Deus, essa é a pior parte da temporada, mas problemático tipo, dava pra ser melhor, né? Dava pra ter feito mais. Mas enfim, fica por aqui a crítica da 3ª temporada, eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, não esqueçam de deixar o like, de se inscrever no canal, de clicar no sininho pra receber notificação, tá? Compartilha com os amigos também que me ajuda demais. Vejo vocês aí nessa semana, até a próxima e tchau!